Bom dia, vamos conversar agora com o secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, Carlos Pio. Bom dia, secretário. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos conversar agora sobre temas bastante importantes aí para a agenda do comércio exterior brasileiro. Secretário, conta pra gente qual a importância de uma maior inserção internacional da economia brasileira para o desenvolvimento do país. Olha, a economia internacional é muito maior do que qualquer economia nacional, de tal modo que ela oferece mais produtos e serviços para nossos consumidores, inclusive para as nossas empresas, a custo mais barato. E ela é um mercado muito maior para demandar produtos e serviços produzidos no Brasil. Além de tudo, não só a dimensão desses mercados, oferta e demanda, mas o fato de que virão também produtos de mais qualidade, um consumidor que tem um olhar diferente, exigências diferentes e concorrência. Tudo isso estimula com que nós possamos ter uma economia crescentemente competitiva, utilizando as tecnologias mais modernas, desenvolvendo tecnologias ao gosto do consumidor internacional e forçando as nossas empresas e permitindo a elas ao mesmo tempo tirarem proveito dessas enormes vantagens. Então é um ganha-ganha enorme para a dinâmica dentro do país e para a inserção das empresas e do nosso consumidor no que existe de melhor no mundo. A inserção internacional requer, por exemplo, que a política econômica esteja muito adequada, senão, se os preços daqui estiverem muito diferentes dos de lá, a gente pode ter situações de forte desequilíbrio. E por isso, o trabalho que foi feito previamente nos últimos anos na política macroeconômica nos permite ousar, nos permite apostar neste caminho, que é um caminho que foi testado ao longo da história, e todos os países que prosperaram, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, se inseriram fortemente na economia internacional. E o senhor, aproveitando este gancho, poderia dizer alguns países que são referência, que cresceram justamente por essa ampliação econômica? A gente pode falar tanto de países muito parecidos quanto muito distintos do Brasil, muito próximos e muito distantes. Então, países razoavelmente parecidos com o Brasil do ponto de vista do seu tamanho e dos setores que aqui se desenvolvem são tanto a Austrália quanto o Canadá. Países mais próximos da gente, mas também muito distintos, Chile, Colômbia, México. Então, há uma grande variedade de países, né? Obviamente, Estados Unidos, todos os europeus, sejam os europeus mais ao sul, que tem um agro forte, sejam ao norte, que tem indústria forte. Então, não existe nenhuma limitação às características de um país como o do Brasil para se inserir de maneira absolutamente vantajosa. Isso tem que ser feito de maneira gradual, tem que ser feito de maneira razoavelmente planejada, né? E tem aquele pressuposto de que as políticas econômicas têm que amparar esse processo. Por isso eu digo inflação baixa, juros baixos e uma tributação declinante e compatível com o que se tem no resto do mundo. Essa agenda ou já foi implementada plenamente, ou está em processo de rápida implementação. Os resultados a gente já vê. Nós temos aí patamares de juros muito baixos, nós temos um câmbio bastante competitivo, a despeito das situações recentes provocadas pela pandemia da Covid, que geraram desequilíbrios fortes no câmbio, mas a nosso favor e a favor dessa inserção. Quer dizer, um câmbio mais depreciado que permite ao produtor local no Brasil ter um produto com entrada mais facilitada no mercado internacional. Perfeito, está bem claro. Agora, falando especificamente de apoio às exportações, secretário, em que medida, na sua visão, o sistema oficial brasileiro de apoio, né, às exportações, ele é importante para estimular a competitividade das nossas empresas? Olha, ele é muito importante a despeito de que ele faliu.
E o trabalho que a gente tem feito aqui na Camex, no Ministério da Economia como um todo, é reestruturá-lo. Com isso, a gente tem a possibilidade de ter um sistema que seja mais robusto do que no passado e que tenha capacidade de precificar os riscos de maneira adequada. Para quê? Para que, efetivamente, o financiamento seja garantido pela União para operações que tenham um nível de risco adequado e compatível com o que nós estamos dispostos e capazes de aguentar, né? No passado, foi feito o financiamento e a garantia de crédito para operações que foram, vou usar a linguagem comum, para países amigos, sem a consideração do retorno necessário desse investimento. E quando eu digo que o sistema faliu, é porque, mesmo com todos os pagamentos dos prêmios que os tomadores de crédito e de garantia fazem, nós gastamos mais com indenizações pelo fracasso dessas operações. Eu estou me referindo a fracassos, por exemplo, no financiamento de um aeroporto em Moçambique, porto e infraestrutura rodoviária em Cuba, trens para o metrô de Caracas e algumas outras operações que foram feitas por um processo político equivocado que passava por cima das avaliações técnicas e da precificação desse risco. Então, um trabalho muito significativo que tem sido feito desde o início de fevereiro aqui na Camex, com o apoio de vários órgãos da administração federal. BNDES, Banco Central, Tesouro Nacional, Banco do Brasil, outros órgãos do Ministério da Economia e mesmo do setor privado, visam a colocar o Brasil, o sistema de apoio oficial às exportações, dentro de um patamar de equilíbrio atuarial, como a gente chama, e elevada capacidade de precificação dos riscos. Isso é fundamental para que as empresas que têm operações vultuosas, que requerem financiamento, seja público, seja privado, consigam que esse financiamento ocorra por conta das garantias que a União precisa dar e dá em todo o mundo. Então, assim, é fundamental para as nossas empresas exportarem, tanto as empresas micro e pequenas, que é uma dificuldade nossa que nós precisamos desenvolver e vamos fazê-lo junto com a Apex Brasil, quanto as empresas de médio e grande porte, que requerem um aporte de capital muito significativo. Falando especificamente dessa questão desses desafios das pequenas e médias empresas brasileiras para a exportação, quais são os principais desafios que o senhor poderia elencar? Olha, eu acho que o principal desafio é o crédito. O Brasil é um país em desenvolvimento e uma das características dos países em desenvolvimento é que eles têm relativa escassez de capital. Então, quando a gente está falando de crédito, nós estamos falando da capacidade de financiar tanto a produção quanto o período de pagamento que é espaçado no tempo. Então, eu tenho que receber para produzir e para poder entregar e continuar recebendo do meu comprador. Então, essa é a principal dificuldade. Agora, o processo de uma economia muito fechada comercialmente tampouco ajuda, né? Como eu estava dizendo no início da nossa conversa, o fato de que as empresas nacionais são limitadas no acesso que têm à tecnologia mais moderna do mundo, seja por razões macroeconômicas no passado, seja pelas meras regras comerciais e as burocracias que dificultam que você tenha acesso a essas tecnologias, faz com que o seu custo seja mais alto do que precisaria e mais alto do que dos seus concorrentes. Então faz com que elas percam competitividade, percam a capacidade de chegar nos consumidores do resto do mundo com um produto de qualidade a um custo compatível com o da concorrência. Então a gente fica com o pior dos mundos, tanto do ponto de vista do produto, qualidade e preço,
quanto do ponto de vista do financiamento e das garantias financeiras, nós temos baixa capacidade de vencer o concorrente, baixa competitividade. Então, essas são as maiores dificuldades. Óbvio, há outras, a nossa distância dos centros consumidores mundiais, a língua que nós falamos, o sistema de direito, tudo isso que é um processo de modernização, que é objeto de um processo de modernização mais amplo do que a mera estrutura ou arquitetura econômico-financeira comercial. Mas focando naquilo que os governos podem fazer, eu diria que é isso, é promover um ambiente econômico doméstico que esteja integrado ao que se faz no resto do mundo, fluxos de capital, fluxos de produtos e serviços e tecnologia, de pessoas, de profissionais, que tornem essas empresas capazes de ofertar a um custo competitivo o que o resto do mundo quer comprar e pode comprar dos nossos concorrentes, e o capital, seja para fazer o financiamento, seja para garantir o agente financeiro de que, se houver um default do comprador, a União vem e dá suporte e corre para recuperar os créditos. Em todas essas pontas, o Ministério da Economia e a CAMEX, tanto do ponto de vista decisório quanto da administração desses processos, têm um papel fundamental. Muito claro, secretário. Obrigada. E também gostaria de chamar a atenção para o tema de investimentos estrangeiros diretos. O senhor poderia nos contar qual que é o papel desses IEDs, né, que é a sigla para investimento estrangeiro direto, na retomada do desenvolvimento econômico brasileiro, justamente pensando agora nesse cenário de reconstrução, né, no pós-Covid? O senhor poderia contar em linhas gerais? É fundamental. Veja, quando a gente fala, por exemplo, a expressão globalização, que a gente não falou aqui, eu evitei de propósito, a gente fala pelo menos 3 dimensões: comercial, produtiva e financeira. E elas se reforçam mutuamente, de um jeito diferente do que era no passado. Para nós termos aquela competitividade de que falamos antes, nós precisamos ter os investimentos chegando. E os investimentos não devem ser limitados por conta da origem, de onde eles vêm, origem nacional. Deve ser feito um screening, né, um monitoramento, se eles são investimentos efetivamente com recursos limpos. Mas a origem nacional do investidor não nos interessa limitar. Então, uma empresa estrangeira de qualquer nacionalidade precisa ser bem-vinda no Brasil. E da mesma forma, e diferente do que era no passado, percebido no passado, a saída do investidor que está no Brasil para produzir parte do que produzia aqui no exterior também é muito importante. À medida em que o país se moderniza e se desenvolve, os custos de produzir vão se alterando. Nós passamos a ter, por exemplo, um trabalhador mais qualificado e esse trabalhador é mais caro. Então, se há uma atividade de uma empresa, vamos dizer, brasileira ou estrangeira que estava aqui, se tem uma atividade que usa muito um trabalhador que ficou mais caro, é natural que ele vá para outro lugar. Ou um trabalhador que ficou muito escasso. Da mesma forma, a terra, da mesma forma, o clima, da mesma forma, o acesso ao capital. Tudo isso vai variando relativamente ao longo do tempo. E é preciso facilitar a vida do investidor para que o país continue atraente e, ao mesmo tempo, se modernizando. Modernizar significa, entre outras coisas, justamente isso. Os ajustes que as empresas vão fazendo e que as famílias também, entre se localizar no centro da cidade, um pouco mais ao interior, e a modernização da infraestrutura, do acesso à energia, à logística, permite e facilita essa relocalização. Então, a disputa no mundo não é para que um país tenha a produção de tudo ali dentro, mas que seja sempre capaz de atrair investidores do mundo todo e estimular os investidores do próprio país a produzirem aquilo que é mais rentável. Se a gente produzir aquilo que é mais rentável a cada momento no tempo,
nós vamos ter aqui as melhores empresas possíveis. Não necessariamente as empresas que alguém gostaria, as empresas que existiam aqui no passado. E as empresas, mesmo que existiam aqui no passado, vão produzindo outras coisas, de preferência mais rentáveis e mais sofisticadas. De todo modo, é essa facilitação, tanto do comércio, quanto das finanças, quanto dos investimentos, que é financeiro, que dita e precisa ditar sempre a regulação do ambiente econômico doméstico, para que a gente possa ter, ao mesmo tempo, a melhoria de outros âmbitos de atuação do Estado que dão suporte a isso e que beneficiando diretamente as famílias, né? Então, sistemas de educação, sistemas de aposentadorias e pensões, sistemas de treinamento e capacitação de trabalhadores, regulação de infraestrutura, tudo mais vai se ajustando, vai funcionando em sintonia para que a gente possa ter aquele ambiente que atrai os mais dinâmicos, promove o dinamismo dos domésticos, viabilizando o aumento da dotação de capital, financiamento, garantias, créditos, exportação, importação, investimento no exterior, investimento aqui, acumulação de capital e oferta de garantia para essas atividades econômicas ocorrerem em sintonia com o que se passa no resto do mundo. Perfeito, secretário, muito, muito claro. Agora, por fim, conte um pouco para a gente sobre o CONEX. O que significa o CONEX? E, na sua avaliação, quais os principais objetivos, qual a missão, quais os desafios, a sua expectativa sobre o Conselho? Olha, toda essa atividade que nós estamos montando para ter um país mais equilibrado e mais competitivo e mais dinâmico e mais integrado, deve ser feita aproveitando todas as informações disponíveis. Essas informações mudam com o tempo e elas não são únicas. Cada empresa, cada setor específico tem uma mirada própria, tem exigências próprias. Seria muito arrogante que o decisor governamental achasse que tem todas as informações que precisa para tomar decisão. Olhando as estatísticas, olhando a história do resto do mundo, eu sei o que fazer. Por quê? Porque isso não seria verdade. É importante que a gente tenha o tempo todo um diálogo estruturado com empresas privadas, nacionais e estrangeiras, com bancos, seguradoras, corretoras, aqueles agentes econômico-financeiros, e também com os estudiosos do tema e com as associações de interesse que organizam parcelas significativas ou de um setor ou de setores abrangentes da economia brasileira. E é justamente para isso que a gente precisa ter um conselho com a participação do setor privado. Essa participação se dá de várias formas. Hoje em dia ela se dá de uma maneira mais informal, o que é sempre ruim. Ela se dá também por meio do Congresso Nacional, o que é positivo, mas está relativamente distante, da administração cotidiana dos assuntos complexos da economia. Então, a nossa expectativa para o Conselho do Setor Privado, que é uma das câmaras da CAMEX, que participará oferecendo informações, é justamente oxigenar o debate de políticas públicas no âmbito do Ministério da Economia, com essas informações de qualidade, com diferentes miradas, seja, de novo, de setores diferentes, empresas com grau de dinamismo desejável e voltadas para esse mercado mundial, sejam financiadores e seguradores, que são importantes para o comércio exterior, sejam os acadêmicos, que fazem os estudos da maneira mais rigorosa, olhando como tem avançado a dinâmica econômica no Brasil e no resto do mundo, sim,
de maneira em sintonia, né? E com isso a gente pode ter ali um acesso a tempo e a hora aos grandes temas e a reação que as empresas trazem às propostas que são discutidas em Brasília. Então essa oxigenação. Uma troca, né? Uma troca, e muito mais para os decisores governamentais ouvirem, sentirem a pressão, sentirem as preocupações, ouvirem as histórias de sucesso, entenderem as fragilidades daquilo que estão, tanto do ambiente regulatório existente, quanto daquilo que está sendo proposto para sua alteração. Então é essa a ideia, de uma maneira institucionalizada, de uma maneira que a gente saiba dia e hora, que a gente tenha ali liberdade de falar, mas ao mesmo tempo agendas que precisam ser divulgadas, né? Para que a gente possa efetivamente, mas num ambiente em que é essencialmente consultivo, sugestivo, em que o setor privado é setor privado e o setor público é quem toma as decisões governamentais. Mas ali tem um espaço para que a gente escute, para que a gente troque, para que a gente sinta as sensibilidades, os interesses e as demandas, né? Então, eu entendo que a Câmara de Comércio Exterior está bastante otimista com esse novo conselho que está por vir em breve. Não tenha dúvida. Nós fizemos questão de que o conselho, diferente do que já foi em outros conselhos do passado, efetivamente trouxesse um balanceamento de visões que permita ao decisor governamental entender as nuances dos problemas, das soluções e perceber a complexidade da intervenção do governo na economia. Maravilha. Muitíssimo obrigada, secretário, pelo seu tempo, pelos esclarecimentos, e muito em breve vamos voltar a falar quando estivermos aí mais próximos da primeira reunião do CONEX. Bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço.